Nível de inglês compatível com o Score Meta. O que isso quer dizer? Se você está nesse vídeo, possivelmente tu está se preparando para fazer a prova do TOEFL IBT, correto? Em algum momento você escutou falar nessa realidade. Nível compatível com o Score Meta. Por favor, alguém me traduz. Eu cheguei para realizar o seu sonho e ajudar você na realização do seu sonho. Eu sou a professora Michele Rocha, professora de inglês há 25 anos, TOEFL IBT Tutor há quase 20 anos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa perspectiva. O que quer dizer um nível linguístico compatível com o teu Score Meta no TOEFL IBT? Vem comigo que a gente vai entender isso agora. Vamos lá então. No momento em que a gente escuta essa expressão, nível compatível, nível linguístico compatível, o que eu quero te dizer? Você precisa saber qual é o teu nível de partida. Qual é o teu conhecimento, em que nível que está o teu conhecimento de inglês hoje? Então você precisa de um nivelamento. E se você precisa de um nivelamento e não sabe onde que faz ou como que faz, eu vou deixar um presente para ti aqui na legenda desse vídeo. É um e-book gratuito para ti, acompanhado de uma masterclass onde eu ensino alguns sites confiáveis para você fazer nivelamento e fazer em mais de um site para ter percepções diferentes de qual é o teu nível linguístico, aonde que você está hoje com relação ao teu conhecimento de inglês, ok? Lembra de clicar aqui embaixo na legenda depois então. Além disso, é importante que você verifique também o teu nível linguístico e para isso o teu nível linguístico oral. Que você faça um nivelamento oral e, se possível, que você faça com um especialista, né? Com um professor de inglês que já tenha experiência e consiga verificar qual é o teu nível de inglês. Então, o primeiro ponto que você precisa saber é esse. Qual é o teu ponto de partida em se tratando de língua inglesa? Aonde que está o teu conhecimento? E isso nos leva ao segundo ponto dessa nossa conversa. Você já ouviu falar numa expressão que se chama CEFR? CEFR, Common European Framework. Imagina o seguinte aqui comigo. Quando éramos jovens, eu, você, aí desse lado, a gente falava, e até hoje a gente fala, em conhecimento de inglês, a gente usa 3 pilares. Básico, intermediário e avançado, correto? Até hoje a gente usa e não está errado falar isso de forma alguma. Porém, 3 pilares para definir o meu conhecimento pode não ser a apropriação mais correta, mais acertada para definir o quanto que eu sei de inglês. Para responder melhor essa demanda, na década de 90, o Conselho Europeu realizou um estudo que se chama CEFR, Common European Framework of Reference for Languages. O que na verdade é isso? Em português a gente costuma chamar isso de quadro comum europeu, ou marco comum europeu. E esse estudo, ele não serve só para a Europa, ele serve para todo mundo, são mais de 170 países cadastrados, levando em conta que a gente deve ter uns 200 países, considerando algumas nações, instituições, que talvez são territórios, enfim. Então a gente tá praticamente, esse marco comum, ele tá praticamente em todos os países do mundo e ele não serve somente para inglês. Então é como se fosse uma régua que explica o que a gente deve saber em cada centímetro dessa régua. Então imagina uma régua de 0 a 100 e lá ele vai dizer no centímetro 1, em se tratando de leitura, você tem que saber X. Em se tratando de escuta, você tem que saber Y. Em se tratando de speaking, de fala, você tem que saber tal coisa. Então, esse CEFR, esse marco comum europeu, ele é dividido em 3 letras, A, B e C. E 2 números, 1 e 2. Então, a gente tem A1, A2, B1, B2, C1 e C2. A gente diria que A1 é o iniciante, o aluno de básico. O A2 seria um aluno algo em torno de pré-intermediário. O B1 seria um aluno algo em torno de intermediário, o B2 seria o intermediário superior, o C1 seria o avançado e o C2 seria o proficiente. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma combinação entre como que é o TOEFL e como que ele faz um parâmetro comparativo com o CEFR. Primeiro, TOEFL IBT não é uma prova indicada para aluno iniciante ou de nível básico e nem de nível pré-intermediário. Porque as chances de você ter um score muito baixo
são altíssimas. Então, se você é um aluno iniciante, se você é um aluno básico, se você é um aluno pré-intermediário, segura! Não faça a prova do TOEFL ainda. Não jogue-se numa prova que tem um valor caro, né? É uma prova mais cara, uma prova que tem uma demanda maior. Estuda um pouco mais de inglês para voltar. É nessa conversa que a gente tá aqui. Fica aqui comigo. Então, quando a gente fala, então, que não é indicado para aluno A1 e A2, aluno até pré-intermediário, é porque possivelmente você vai tirar um score muito baixo na prova se fizer a prova do TOEFL agora. Se você for um aluno de intermediário, B1, possivelmente, se você fizer a prova do TOEFL IBT, você vai tirar algo em torno como 42. E lembrando que a prova do TOEFL IBT, o top score dela é 120. Então, se eu sou um aluno de intermediário, B1, eu vou tirar uma média de em torno de 42. Se eu sou um aluno de B2, e eu faço a prova do TOEFL, possivelmente eu vou tirar um score algo em torno de 72. E se eu sou um aluno de avançado, e eu faço a prova do TOEFL, eu vou performar algo em torno de, possivelmente, algo em torno de 95. A partir de 114 é um nível C2, é um nível de proficiência, um alto comando de conhecimento na língua, certo? Então, em resumo até aqui, não é indicado que você faça se você é um aluno iniciante, se você é um aluno de básico ou de pré-intermediário. Estuda um pouquinho mais de inglês. Tá, mas Michi, entendi o que tu falou, mas por que eu não posso fazer a prova? Por que eu não posso me arriscar de fazer a prova se eu sou um aluno de básico intermediário? Você pode fazer o que você quiser, meu querido, minha querida. Ninguém é obrigado a nada. Mais ou menos. Mas aqui você pode fazer a prova. O detalhe é, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, que se você tá based in Brazil, ou se o teu GPS no momento que tu te inscreve para a prova tá no Brasil, o valor da prova é $240. Hoje o dólar tá quase R$6, 2024. Nós estamos no mês de agosto. Então, é bastante dinheiro, né? Para você talvez jogar fora, ou jogar fora o seu tempo, seu precioso tempo também, fazendo uma prova que talvez o teu aproveitamento, né, vai deixar a desejar. Pula para a questão de plano realista. Eu já recebi diversas vezes alunos que são de nível básico, que são de nível, né, que já não são mais iniciantes, que já estão ali no básico, né, navegando no nível básico, quase o nível pré-intermediário, que queriam fazer um preparatório. Eu recomendo, não compre meu curso, se você é. O meu preparatório para TOEFL IBT, não compre. Não vai te ajudar, não vai resolver o teu problema. Eu tô desse lado aqui construindo soluções para ti. Para ti. Solução para você que precisa fazer a prova do TOEFL IBT e não sabe como fazer. E tem dificuldade em saber qual o caminho que tem que tomar. Misha, eu tô perdida, como que eu faço isso? Eu tô perdido, né? Como que eu faço isso? Como que eu resolvo essa questão? A minha função aqui é criar soluções. Então, diante de um cenário em que você é um aluno antes disso, eu não tenho a solução para o teu problema. Eu vou indicar alguém, talvez um professor da minha confiança, que tenha a solução para o teu problema. Eu vou ter a solução para o teu problema se você já é um aluno de nível intermediário e precisa fazer essa prova. Mas então, o que a gente quer dizer de ter um plano realista? Se você é um aluno de básico e precisa fazer uma prova, a prova do TOEFL, e precisa tirar um score 95, o que é o nosso plano realista? Tu tem que estudar inglês antes, inglês geral, não fazer o preparatório. Não é durante o preparatório que a gente vai estudar inglês. Por mais que a gente vai estudar inglês durante o processo do preparatório, isso vai ser parte do nosso processo, mas não é a nossa prioridade. Então é preferível que você invista o teu tempo em inglês geral e quando chega aqui no preparatório você esteja melhor preparado, né? De fazer um preparatório a contento e que você realmente vai ter um bom aproveitamento, vai fazer um investimento de tempo e dinheiro com qualidade. Né? Eu trabalho de uma forma extremamente ética, dessa forma, porque eu acredito que tem que ser assim. Então, muitas vezes alunos vieram para fazer mentoria personalizada comigo, vieram para querer comprar meus cursos, eu disse, esse curso não é para ti nesse momento, nem gasta teu dinheiro, não compra ele agora, porque não é o momento ideal. Prefiro que seja assim, que você entenda que eu estou falando a verdade para você.
Aí a gente entra em outras questões, né, também, no sentido de, por exemplo, mas Misha, eu só tenho essa oportunidade agora. Só tenho essa oportunidade? Vai lá, faz a prova. Faz a prova, mas ciente de que talvez não é o teu momento. Muito bem. No momento em que eu falo de um plano realista, se chega um aluno para mim, ele é um aluno de A1, um aluno A1, um aluno A2, pré-intermediário, ele diz, Misha, eu tenho 1 mês para fazer a prova. Menino, please, help yourself. Help yourself for me to help you. 1 mês para um aluno que é intermediário conseguir um score, mesmo que seja B1, B2, assim, às vezes pode ser muito desafiador. Na maioria das vezes é muito desafiador, né? Deixa eu trazer alguns casos hipotéticos aqui para vocês. Para você perceber o que acontece do lado de cá, né? Já trabalho aí 2 décadas com TOEFL, então já recebi muitas questões diferentes. Então, se você é um aluno iniciante, nem se recomenda. Se você é um aluno A2 e precisa tirar um 95, tu tá aqui. Vou pegar uma régua. Você é um aluno iniciante. Você tá aqui no início da tua caminhada com o inglês e tu precisa tirar um 95, que tá aqui no final. O gap entre onde tu tá e onde tu precisa chegar é muito grande. É muito grande. Ou seja, você precisa estudar inglês. Esse é o plano realista que a gente fala. Mas a gente precisa ter uma base sólida. E o que eu quero dizer com uma base sólida? Deixa eu fazer uma analogia aqui para você, uma metáfora bem interessante. Imagina que o engenheiro tem que construir um prédio. E na construção desse prédio, então ele tem que construir um prédio de 10 andares. E ele resolve não fazer uma base, uma fundação, né? Ele resolve que não tem necessidade, né, de fazer a base, a fundação, a laje. Engenheiros, me perdoem, me corrijam se estiver errada no vocabulário. Ele resolve não fazer e começa a construir o prédio sem ter a laje feita, sem ter a fundação feita. E ele começa a construir. Quais as chances de dar ruim? Aí ele tá lá construindo o primeiro andar, segundo andar, e daí começam rachaduras, algumas paredes começam a não se sustentar, e ele sobe mais um andar, e aí quais são as chances desse prédio desabar? Agora, faz uma analogia disso com a prova do TOEFL. Se tu não tem essa laje feita, essa fundação bem feita, o que vai acontecer com o teu inglês? Há grandes chances de você fazer a prova do TOEFL e jogar $240 no lixo são altíssimas. Não só o dinheiro, mas o tempo também. O estresse de estar sob pressão e fazer uma prova de novo, né? Eu já tive casos de aluno que tiveram que fazer a prova muitas vezes, chegaram em mim e continuaram com essa perspectiva porque não queriam trabalhar na base. Então, o que eles fazem? Eles pulam etapas. Então, no momento em que pula etapa, as chances de não termos sucesso são muito altas. E daí demora, para algumas pessoas, demora a ter essa maturidade, né? Demora a ter essa percepção. Poxa, não adianta eu estar fazendo preparatório agora, ficar fazendo a prova do TOEFL dezenas de vezes, várias vezes, jogando tempo e dinheiro fora, se eu não me preparo da forma apropriada, né? Mas ao mesmo tempo, eu já tive cases de sucesso maravilhosos, em que uma vez um aluno de nível A2 chegou para mim, querendo fazer o preparatório, e disse, sorry, eu preciso que você estude mais inglês pra gente fazer o preparatório. Ele disse, Mishi, I have one and only chance. Eu disse, tá, deixa eu fazer, né? Ele só tinha aquela chance, senão ele ia perder uma grande oportunidade na vida. Eu disse, tá, deixa eu fazer um nivelamento aqui contigo. Ele foi tão insistente, né, no dizendo, eu vou me dedicar, eu vou me empenhar, assim, ele tinha um período razoável, menos de meio ano eu acho que ele tinha do preparatório. E ele saiu, gente, do A2 e chegou no B2. Em um período curto, isso não é algo simples, não é algo fácil de fazer, mas é possível, né? Eu tive um outro caso da B. A B chegou para mim sendo A2, ela fez o primeiro nivelamento sendo A2, o caso anterior era o Gui. Ela chegou para mim sendo A2. Quando eu fiz o nivelamento com ela, na verdade, ela já arriscava bastante, assim, como uma aluna de B1, mas ela precisava tirar um C1. Mês que vem, a lindíssima embarca para o Canadá. Então, é possível, mas a gente precisa de um pouco mais de tempo. A B, por exemplo, ela teve 9 meses de preparatório, né? Então, com ajustes,
Tudo é possível. Então, em resumo, o que eu quero te mostrar até aqui? Acho que um ponto que é bem importante mencionar. Tu não precisa ter nível avançado de inglês para fazer um preparatório. Ai, Michi, meu Deus, eu tenho que atingir só o nível preparatório, eu vou levar 1, 2, 3 anos para fazer isso. Não necessariamente que tu precise de um nível avançado, mas quanto mais próximo você estiver do teu score meta, melhor vai ser a qualidade do teu preparatório. Então, na hipótese aqui da régua que a gente estava falando, se você tá aqui e precisa chegar aqui, é um gap muito grande. Mas vamos supor que tu tá aqui, ó, vamos dizer 40%, e tu precisa tirar um score de 85. Tá vendo que esse gap é menor? É muito mais fácil de a gente ter sucesso e atingir esse score que você precisa. Então, não precisa ser de nível avançado, mas a gente precisa de uma base sólida, porque daí as chances de sucesso para você conseguir o teu score meta são muito maiores, né? Então você vai fazer um preparatório possivelmente mais curto, com mais agilidade e com mais qualidade também. Faz sentido? Em resumo, faça um nivelamento, descubra qual é o teu ponto de partida, descubra qual é o teu ponto de chegada, qual é o score que você tem que atingir e com base nisso a gente vai fazer um plano de ação. Se você tá com esse gap muito grande, estude inglês. Melhore esse inglês geral antes de fazer um preparatório. E aí, se isso faz sentido para ti, fez sentido até aqui, já deixa teu like aqui. Eu vou deixar nos comentários um link com algumas dicas de sites para você fazer nivelamento também. E se você precisar de ajuda, Hacking TOEFL IBT is here for you. É um dos meus cursos para te ajudar. Se você está perdido e não sabe como estudar e precisa de ordem nessa vida, conta comigo que eu posso te ajudar. Ok? See you in the next video. Bye!